Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o maior festival do Brasil, o Rock in Rio. Não é assim? Não é? Claro que... Caramba, velho. Não é? É, sob uma ótica de negócios, sim, né? E de vendas e de marketing, né? Lógico. Não somos a referência musical aqui. Não, nem mas perto disso. A gente quer falar sobre business, certo? Sim. E pra gente falar sobre essa indústria que movimenta milhões... milhões não. Eu acho que Mais. Foi... Mais. Foi, eu acho que é bem mais. Faltou um deep dive. Porque tem até faturamento em euro aí. Exato. Então a gente tá aqui hoje com... Para começar, Rodolfo Medina, que é presidente executivo do Grupo Dreamers, que é o maior grupo independente de comunicação e entretenimento do país, detentor de 18 empresas, dentre elas o Rock in Rio, que é o Rock World, como eles preferem chamar a marca. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Prazer estar aqui com vocês, muito bom. Sou fã. Obrigado. Muito bom. É isso aí. Cara, o Rodolfo é um cara feliz. Eu gosto Sim, de gente assim. sim, O Rodolfo sim. tá sempre sorrindo. Ah, Eu gosto de gente assim. pô, não sei como, né, cara? De presidente do grupo de 18 empresas, tá estressado, né? Realmente é um grande Sócio do Denner. Ah, não. Aí... Ah, Por isso que ele não isso tá que ele mais tá feliz, o Rodolfo. Então. Por isso que ele não tá mais É. feliz aí, né, cara? Deve ser difícil lidar com o Denner todo dia, né? O nosso Justin Timberlake do mar. Justin Timberlake. Olha, já que falamos dele, então estamos também com Denner Lippert, CEO e fundador da V4 Company. Pô, vocês tinham que ter, Ah. né? Um slogan, jingle aí. um jingle. Slogan Cara, já cantado. virou aqui, já pegou Já esse corte pegou. e já editou, cara. Que é a assessoria e franqueadora número 1 do Brasil, que ajuda mais de 4 mil negócios bem-sucedidos a vender e lucrar cada vez mais. E além disso, ele é um Forbes Under 30. Seja muito isso aí. bem-vindo. Tamo aí de novo. Privilégio, falar um pouquinho sobre comunicação. By the way, eu comecei a V4 com ações dentro de eventos, com propaganda dentro de evento, merchandising. Uhum. Aí, 10 anos depois, a gente teve a felicidade de ter o Rodolfo aí com a gente. E vai ser um privilégio discutir um pouquinho sobre isso aí. Tem tudo a ver com o que a gente fala aqui sempre sobre marketing digital, growth, com as suas complexidades, que às vezes a gente traz aqui quando eu estou presente. Sim. Mas o conteúdo é uma chave importante, a forma como eles tornaram tudo isso um grande projeto de comunicação, mais do que evento. Perfeito. E todas as outras empresas que estão no grupo aí têm feito isso de maneira aí, uma maestria na Muito execução bom. disso. Cara, aliás, o Denner... Cara, já tem uma cadeira só pra ele aqui, Sim. né? Aí eu Já. falei, eles ficam me dando a senha da internet convidado, pô, me dá a senha. Que Essa é a terceira. Ele ainda precisa se cadastrar lá embaixo, dá quando o sobe? Sim. Agora trocaram tudo, né? Ah. Dá o Me deram um acesso aí no crachá, SharePoint, dá acesso a tudo. Vocês pagam... Quem pagou o almoço hoje? Eu. Grupo Primo, é. Vai Kaique. Vai Kaique. Grupo Primo, eu gosto disso. O Kaique tá sempre pagando os almoços já desde 7 anos atrás. já Grupo tinha. Primo, um sócio do Grupo Primo. Entendi. Bom, estamos aqui também com o Kaique e Lucão, que já são fãs do Rock in Rio. E agora também da novidade The Town. Então, Isso aí eu quero isso ver, aí. né? O que seria essa The Town? aí? Você não Essa- sabe da The Town? Pô, você não mais. sabe? Cara, eu tô gerando assunto. Cara, é um festival dos mesmos produtores do Rock in Rio, cara. Talvez o maior e melhor festival que Pô, vai deixa que acontecer eu em São conto, Paulo nos Trazendo pra últimos São tempos. Paulo. É porque eu tô usando Deixa a que eu comunicação, tô fazendo parte do briefing lá. Isso que a gente alinhou. Cara, já perguntaremos pro Rodolfo aqui. Mas antes de começarmos, recado número 1, tá? Deixe o like e se inscreva no nosso canal. Isso é mega Por importante, favor, por meu. favor, viu, Vamos gente? nessa. Inclusive no Spotify. É. Aliás, precisamos dar um puxão de orelha no Lucão. Eu tava vendo um podcast que a gente fez dia desses e comentaram assim, poxa, faz um tempão que vocês não estão pondo o episódio no Spotify. Como assim? O que tá acontecendo? É algum maluco, né? Ô, Lucão, fala a verdade. É isso mesmo? Tá sempre lá no Spotify, cara. Tem certeza Sempre, disso? Você tá sempre. seguro disso? Tô seguro. Então tá bom. Então entra lá e dê um like no episódio e nos siga no Spotify. Esse é o primeiro recado. Somos mais Sim. de 1 milhão de pessoas no Spotify. E aqui também, pô. Aqui também no YouTube. E também se inscreva aqui no YouTube. Curte, manda pra galera. Muito bom. E aí que também temos um outro recado muito importante, né, Lucão? Qual que é esse nosso recado muito importante do canal? Esse aqui eu vou levantar a bola pro Denner. Uhum. Vou levantar a bola pro Denner aqui. Esse daqui é pra empresa que quer melhorar as vendas, o marketing, quer dar uma reformulada. Aí tem coisa gratuita aqui pra galera, pelo que a gente vê. É. Não, e olha só, eu vou levantar mais ainda, mais alto ainda pro Denner. Não, fechou. Dei aquela Você levantadinha. levantou, É. eu vou levantar mais ainda. primeiro toque, Passei com a segundo, perna né? que eu não chuto, né? Foi uma levantada meio ruim. Né? Exato, olha só. Você quer que a sua empresa esteja na primeira página
do Google. Ah, isso Tem aí é muito valor difícil, isso, né? Isso Não é é? difícil. Caramba, você consegue fazer isso, Dani? Pergunte pro Daniel Liperti. É. Ô, Daniel, calma. dentre Você não tá isso- seguro disso? pra Eu tô você, seguro mata no disso, peito só que- aí. Só que isso é só um que eu tô pedacinho. muito alto. Não, isso é só um pedacinho. Você manda um do Shark processo. Attack agora. Essa é a Um ponta do pedacinho. iceberg. A gente é um pedacinho do processo sobre a parte de tráfego, que é um dos pilares do processo, que a gente até falou em outros episódios, mas a gente precisa de muito mais do que isso para conseguir transformar essa audiência eventual que traria o Google em dinheiro, em clientes felizes e rentabilizando para o seu negócio, como a gente falou em vários dos episódios que eu tive a oportunidade de participar aqui. Só que isso não é um processo simples. Eu sei que muitos dos empresários que nos escutam aqui, ele vê, escuta, tenta aplicar e tem bastante dificuldade. E a gente está aqui para tentar facilitar a vida deles. São mais de 5 mil empresas que a gente faz isso só na marca da V4. No Grupo Dreamers são muitas outras também. O Grupo Dreamers fez, o Rodolfo vai contar que fez os últimos 60 anos da história da comunicação no Brasil e a gente está juntos fazendo os próximos 60, se tudo der certo. Legal. E para ajudar as empresas que estão aqui nos ouvindo, de qualquer porte, já tem alguma receita relevante, o nosso papel no grupo é tentar democratizar, então, qualquer empresa, até mesmo pequena, até as grandes, né? A gente teve aqui a XP junto com a gente, o 23 Milhas, que são clientes grandes da V4, mas a gente tem milhares de empresas, cara, a partir de R$100 mil de receita mensal, o cara já consegue ter serviço da V4 para ajudar ele. Mas, para facilitar, a gente quer olhar todos esses itens do teu negócio, de tráfego, engajamento, conversão, retenção, vários elementos que a gente falou aqui nos outros episódios e ainda vai falar. A gente quer fazer uma análise e entregar um diagnóstico gratuito disso do teu negócio para mostrar direitinho aonde poderia ter uma oportunidade de melhoria para te executar gratuitamente com os teus próprios braços, com quem tu quiser, com o teu time. Caso fizer sentido alguma solução nossa depois, a gente pode fazer isso por você. Mas essa análise diagnóstica gratuita, para você ter acesso exclusivo aqui no Primocast, basta mandar no meu Instagram ou no da V4 Company, rico no direct, manda rico na mensagem, que a gente vai mostrar como fazer isso por você. Cara, o Denner sempre tem uma Você viu sacadinha, só? né? Ele O cara sempre tem vem automação. preparado. Tu viu que eu mudei aqui a né? mensagem, Ele né? vem, muda a mensagenzinha pra... O cara quer traquear. É isso, Ele ele quer quer diferenciar identificar. quem veio de um podcast, quem veio do Qual outro. traz o maior ROI. Tem o cupom, trouxe um cupom, né? Tem. Sempre exato. um negocinho, Denner. Muito então, bom. Então é isso, né? Análise de tráfego, engajamento, análise de conversão, análise de retenção. Só pra deixar de claro, que graça, quando o Denner mano. falou de 100 milhões, é de faturamento, tá? Ele não cobra 100 milhões. É faturamento de 100 Não, é milhões. 100 mil. 100 mil, desculpa, 100 mil. 100 mil. É faturamento de 100 mil, não é Partir de 100 mil. cobrança. Isso aí. Estragou. Desculpa, viu, Dani? Se não, Não, tiver não é resultado, estragar, é porque o Denner falou e tem culpa pessoas que são confusas. Tá bom, vamos Calma. lá. As pessoas, né? Mas manda lá, pô, é de Aí graça, não. É de essa é graça. real e não custa nada, vale tentar, no mínimo, participar dessa jornada ali. Cara, no final das contas, eu O me Rodolfo perdi. tava falando que ele foi num podcast lá que foi meio bagunçado. Imagina o que ele deve estar pensando aqui. Qual podcast? Não sei, não sei. Então, Não que sei. loucura. Kaique, toma cuidado, Kaique. Ah, desculpa. Então, vamos lá. Rodolfo, eu queria primeiro te contar a história do último Rock in Rio que eu fui. Foi o primeiro Rock in Rio da minha vida. Bateu uma vontade inesperada de ir pro Rock in Rio. Né, Do Kaique? nada. do Um nada. dia a gente ficou um mês falando pro Thiago, pô, Thiago, a gente vai pro Rock in Rio, a gente vai ficar no Rio, vai ficar na Barra, sei lá o quê. Aí o Thiago, não sei lá. Pô, não gosto. Aí numa sexta-feira ele falou assim, amanhã tem show tal. Tem ingresso, será? Green Consegue, Day. consegue 10 ingressos pra mim? Não. Ele falou assim, consegue ingresso? Primeiro ele falou, consegue ingresso? Você pensa, Perfeito. Quando você pensa assim, ingresso é um par. o Thiago e um pra alguém. Aí liga pras marcas, blá, blá, blá. Legal, primo, consegui, cara. Consegui aqui um par de ingressos, acho que foi com a Três Corações. Então, Lucão, é que eu não te avisei, cara. São 7 ingressos. Desse jeitinho que ele fala, assim. Aí eu falei, Foi tipo "Nó." 4 horas da tarde já. Falei, numa cara, sexta-feira. Você que vai ter que ligar pros caras, então. Mas foi bom? Não, Como é que foi a experiência? Foi ótimo. Porque aí a gente pegou e falou, precisamos de mais ingressos. Aí liguei lá, conseguimos mais alguns, só que não conseguimos todos. Segundo passo, precisamos da logística, porque eu precisava ir de noite e eu precisava voltar de manhã, que a gente ia dar aula, não era? Tinha alguma coisa Você assim. tinha mas- curso? Tinha que dar aula de manhã. Aí eu falei, então, ferrou, não tem logística. Precisamos então de algum amigo que tem um avião. Aí começamos a entrar em contato com os amigos que tem avião. Aí eu falei, amigo de avião, o que você acha de emprestar o seu avião de a gente ir hoje? Mas que horas? Daqui a umas 3 horas. A gente vai, você espera a gente lá, a gente assiste o show e é de madrugada ainda você pega e traz a gente de volta. Aí ele falou assim, acho que dá. Aí a Quem gente tem amigo foi, tem tudo, né? entrou todo mundo no avião, fomos, chegamos lá, ingresso dos amigos.
Cara, experiência incrível do Rock in Rio, Você incrível. foi no VIP do VIP lá, né? VIP do No VIP. VIP do VIP. E é engraçado, aí chegou lá, o que tava impossível é começar a dar um monte de camarote. Um monte de lugar, um monte de marca e tal. Pulseira, parecia que você tava na rave de tanta pulseira que você... Um monte de pulseira. Entrou no TikTok, então lojas americanas, olha que As loucura. americanas. Sei lá, entramos em um monte ali. E aí eu comecei a olhar a grandiosidade do evento. Eu nunca tinha ido no Rock in Eu Rio. também não. Já tinha ouvido É falar muito bem. impactante, né? Mas nunca tinha. É muito grande, cara. E organizado em muitas marcas. Muitas coisas grandes, assim, né? Então chamou muita atenção. E eu lembro que chamou atenção a organização, dado o porte, o volume de pessoas que tinham. E aí a gente pegou, conseguiu assistir um show de um lugar muito legal, tinha uma estrutura bacana, comida, tudo tranquilo, cara. Uhum. Né? E aí pegamos depois, voltamos e, pô, que experiência legal que foi do Rock in Rio. Boa. Então, né, eu tive essa experiência que foi muito bacana, assisti Green Day, nunca tinha visto, né, Green Day, assim, pessoalmente. E aí eu queria te perguntar, Rodolfo, quais foram os números da última edição do Rock in Rio? Olha, eu acho que, dando um passo atrás, quer dizer, o Rock in Rio foi criado em 84, né? Aham. E foi criado dentro da Artplan, que é uma agência de publicidade, Tá. em cima de dois grandes momentos. É o Roberto, que é meu pai, que foi o fundador e criador desse projeto e fundador do grupo Dreamers, né, da Artplan, foi a primeira empresa do grupo. Tinha vontade de fazer uma coisa para a juventude, naquele momento de direta já, jovens na rua. O Brasil não tinha nenhum histórico na parte de show business, e a gente era publicitário, não tínhamos também histórico na produção disso. E do outro lado, e aí tem a ver com o que a gente conversou lá atrás, do outro lado, uma marca nossa, um anunciante nosso, querendo lançar um produto novo. Então o Roberto junta essas duas oportunidades, só que essa conta não fechava naquela hora. Não tinha dinheiro suficiente na rúbrica de patrocínio, que naquela época nem existia, para viabilizar aquele projeto, que era um projeto muito caro. Estamos falando do primeiro Rock in Rio de 1.300.000 pessoas em 10 dias seguidos. Nossa. Agora a gente está falando do Rock in Rio hoje com 7 dias e 100 mil pessoas por dia. Aquele dia que você foi, tinham 100 mil pessoas, 25 mil pessoas trabalhando. Caraca. Tinham 100 mil pessoas 100 mil pessoas. de público? De público. Parece que tinha muito mais. É, parecia que tinha muito mais. 100 mil pessoas de público e 25 mil pessoas trabalhando. Mas, cara, isso chama atenção. Imagina gerenciar 25 mil pessoas no dia. Trabalhando, Absurdo. Que É, louco. fora que são rádio, vários dias antes montando tudo Então, isso. né? você teve a experiência. Quando você tá... Parece que tudo roda tão liso que você fala assim, meu Deus do céu, nem parece que tem tipo, 25 para cada edição do Rock in Rio, agora do The Town, a gente trabalha 2 anos para fazer aquela entrega. E aí, acho que o evento... Ah, trabalham 2 anos, né? 2 anos para cada um daqueles. Ah. E acho que tem uma coisa que é mágica na entrega, que é você poder conceber o sonho, bolar aquele... O The Town é uma experiência única, porque estamos começando uma marca nova, começando um produto novo, que tem toda a experiência de quem fez o Rock in Rio por trás, mas é um produto novo, uma homenagem à cidade de São Paulo, num lugar que a gente nunca operou. Mas poder ver ele do zero até aquelas 100 mil pessoas lá dentro, vibrando, Muito louco. tendo experiências únicas. E o Rock in Rio tem uma coisa que é mágica, que a gente pode viver, a gente passou por muitas gerações. Então, de 85 para cá, todo mundo que se perguntar tem uma história. Ou conheceu a mulher lá, ou foi com o filho, ou está indo agora com o neto, quem foi no primeiro. E ter a força, o poder de poder passar por gerações é muito especial. Uhum. E o nosso negócio é a experiência. Nosso negócio no Grupo Dreamers, a gente fala de comunicação e entretenimento, mas principalmente, como é que a gente pensa na experiência, no detalhe daqueles 100 mil caras, da hora que eles saem de casa, não com a tua experiência que foi mais especial, da hora que eles saem de casa até a hora que eles voltam para casa. Então tá tudo, de alguma forma, conectado e tudo nasce de uma agência de publicidade lá atrás, que era a Artplan. Sim. Sacou Mas isso? me fala- Que era um briefing de um cliente, aí o Rock in Rio foi um projeto de comunicação para o cliente. Hoje, na real, não sei, o Rodolfo pode me corrigir, é um grande projeto de comunicação o Rock in Rio, né? Ele Então não é- tinha uma história, cara, de que tinha esse negócio de uma marca de cerveja. E aí... Foi o lançamento de uma marca de cerveja Aham. na época. E o que a gente tem hoje, uma empresa de lá para cá, ela cresceu. A gente já tem hoje 22 edições diferentes entre Portugal, Espanha, Las Vegas e Brasil. Agora com um novo produto que é o The Town. A empresa, hoje a gente está dividido em... O Grupo Dreamers tem 18 empresas. Os fundadores do Grupo Dreamers são sócios da empresa que hoje organiza os festivais, chama Rock World, onde o Roberto foi o fundador dela. Hoje a gente tem a Live Nation de sócia na Rock World, que faz os festivais junto com a gente.
Então, já são 2 negócios quase do mesmo tamanho. Mas me explica uma coisa, né? Ano passado, né, essa edição... Foi ano passado, né? Foi. Ano passado, você falou que foram 100 mil pessoas por dia. Por dia, 7 dias. Por dia, 7 dias, sim. Então tá, então o número de pessoas passou 700 mil pessoas ali, né? Em tamanho de negócio, assim, o que é público, cara? Tipo, quanto que... A gente qual tem que é a bilheteria de a gente negócio tem um desse? impacto econômico na cidade do Rio de Janeiro para cada edição de 2 bilhões. Então, a gente está falando de um volume muito grande. A gente tem mais de 100 marcas envolvidas no projeto. E aí você pensa... Desde da empresa que vende o cachorro-quente até o nosso patrocinador principal, que no caso é um banco. Então, você tem aí você passa por muitas marcas diferentes, uma arquitetura, mas o mais interessante disso tudo é como é que a gente usa os patrocinadores, os nossos parceiros, que a gente chama de área de parcerias, para fazer parte da construção da experiência. Só é tão legal aquela história porque as marcas são protagonistas. Claro que na hora do show, o talento é aquele momento que é só dele, ali no palco, nos palcos, você não tem marca de ninguém, você tem sempre um afastamento importante. Mas as pessoas que estão lá, as marcas ajudam a gente a marcar momentos únicos. Então é sobre isso que a gente está falando ali, a construção de experiências únicas e memoráveis. Que no fundo isso é comunicação. E se vocês perceberem, a gente passa um ano comunicando cada projeto desse. O The Town, quando começou a venda do card, que foi agora em março, tinham 430 mil pessoas na fila. Quando a gente esgotou em 1h20, 150 mil vouchers que dão direito ao ingresso sem lançar todo o line-up. É o maior lançamento do Brasil, é o Rock in Rio, cara. Que loucura, cara. Porque você você conta aquela história durante um ano. Qual que era o ticket de cada voucher? O ingresso do The Town é de R$810. Porra, que aí os caras bateram... Aí Lá tá vem, pra lá nossa vem cara. ele, lá vem ele. R$850, 150 mil. Ou seja, os caras mandaram 9 dígitos, 9 em 1. 9 em 1 é loucura. 9 em 1. Em uma hora. 127 Uma hora, né? milhões em 1 hora. É. Pô, eu não precisava também sacanear assim, né? Dar um no meio da cara, assim, né, cara? Parabéns, que legal. E qual que é a estratégia para você fazer? Porque a gente sabe muito fazer lançamentos aqui. Só que a gente, quando começou, a gente fez lançamentos de 6 dígitos em 1 hora, a gente já fez lançamento de 7 dígitos e já conseguimos, inclusive, fazer 8 dígitos em 20 minutos. Foi o nosso recorde aqui. Mas, cara, 9 dígitos em 1 hora, qual que é o grande segredo por trás dessa pressão que você coloca, esse interesse das pessoas para que todo mundo queira ao mesmo tempo algo nessa quantidade, nessa grandiosidade? Olha, ter um grupo de comunicação sócio, parceiro do projeto faz toda a diferença. A gente é sobre criar emoção, né? A gente está falando de como é que a gente consegue emocionar o nosso público, emocionar os fãs, para que a gente possa... E, de novo, isso não tem que estar lastreado num grande produto, tem que estar lastreado num produto de qualidade e, principalmente, você cria uma expectativa a partir dessa pressão que você causa, que você, lá na hora, tem que entregar. Sim. Né? Você tem um compromisso com a entrega, a gente tem um cuidado com o detalhe. A gente diz que o nosso Rock in Rio, o próximo Rock in Rio sempre vai ser o melhor Rock in Rio de todos os tempos. Porque é um compromisso com uma marca líder que tem que ter no produto. Então, a tua pergunta é emocionando. A gente tem... E acho que a música, o entretenimento, tem esse poder, né? Tem a possibilidade de criar momentos únicos que... Então, é um privilégio poder trabalhar com isso. E qual que é o segredo, cara, para emocionar? Porque você falou que são 3 coisas aqui que fazem um resultado desse pote nessa velocidade. Criar emoção, lastrear isso tudo num grande produto e um compromisso com a entrega. Se você fosse olhar para criar emoção, qual que é o segredo para criar emoção na sua concepção? Olha, a gente tem narrativas muito consistentes, né? A gente tem que contar, no caso do The Town, a gente começa toda a comunicação dentro do Rock in Rio lá atrás. Tinha um mega domo criado, já contando. A gente lançou o projeto lá dentro. A gente começou a entregar no início da comunicação, estou contando um caso específico do The Town. A gente começou a contar no início da comunicação a história de que 2 produtores do Rock in Rio, The Town. Então a gente trouxe aquela experiência que o Rock in Rio gerou para um monte de gente. Estamos falando do Rock in Rio, 60% do público vem de fora do Rio. 60% das pessoas vão ao festival pela experiência, pela festa. E você tem, claro, ter o melhor line-up, claro, você tem que ter as melhores bandas. Então, quando você está a partir... Eu acho que hoje a gente tem nas nossas mãos, né,
a possibilidade a construção de conteúdo ao longo do tempo e a possibilidade de trazer a audiência para conversar com a gente faz toda a diferença, que é o que vocês fazem aqui muito bem. Então, a gente hoje tem muito mais ferramenta até do que tinha lá atrás. Então, e a outra coisa é como é que a gente faz os grandes meios de comunicação falarem da gente o tempo todo. Então, a gente está sempre pensando na notícia. O tempo todo, a nossa comunicação ela está lastreada entre a assessoria de imprensa, o PR, e com o olhar do que é importante para aquela audiência. Então, cada um daqueles momentos... Por exemplo, a gente fez agora o lançamento de uma das ruas, né, que é um dos palcos do The Town, que vão ter umas casinhas que reproduzem a São Paulo icônica, vocês vão poder ver depois. A gente construiu uma casa dentro de uma das arenas lá do Parque Olímpico do Rio, que tem 20 metros de altura para coletiva. Porque a gente antecipou o que a gente queria mostrar, o que as pessoas vão encontrar lá dentro. Aquela casa depois vai ser remontada dentro do espaço da Cidade da Música, aqui do The Town. Então, como é que a gente olha com o olhar de criar fatos midiáticos o tempo todo e a comunicação tradicional, a comunicação de mídia, ajudando a amarrar cada um desses pontos. Cara, tem um lance legal aqui só rapidinho, que o Rodolfo até não comentou, não sei se vocês sabem, esse resultado da venda é quando a pessoa ainda nem sabe o line-up, né? Ela está comprando o direito todo de compra. Ela sabe uma parte só. Então, o Rodolfo pode ficar melhor, mas tipo, ela está comprando o direito de escolher o dia, mas ela ainda nem sabe qual dia ela vai. Mas ela já está garantido que vai. Ela tá voucher que já é o ingresso dela. O ponto às vezes o cara acha que o resultado tem a ver com o line-up exclusivamente, mas muita gente vai, independente do line-up, só pela experiência em si, né? O line-up mas faz aí só uma o cara, parte. para poder vender isso daqui... Não é uma receita de bolo, né? Porque aí você precisa ter uma credibilidade a ponto do cara te comprar e acreditar no que você vai entregar, independente do que seja, né? Exato. E aí, às vezes, quando a pessoa não tem essa credibilidade, aí ela vai depender mais realmente Mas aí eu acho que tem uma coisa que é interessante, que claro que tem a ver com credibilidade, mas tem a ver, e acho que tem a ver com empreendedorismo. A gente tem a possibilidade do Roberto Medina tá muito presente no nosso dia a dia. Então a gente tem o nosso líder inspirador, o criador dessa história toda, tá lá no dia a dia fazendo, e ele é uma energia de criação muito poderosa. Agora, como é que a gente traz, e aí o empreendedor, está falando aqui de empreendedorismo, como é que a gente traz mais gente para sonhar com a gente? Os nossos desafios. Esse cara aqui faz isso muito bem, o Denner. Como é que a gente conecta mais gente para não pode ser um sonho, não é solitário. Você tem que ter credibilidade, você tem que garantir que você vai entregar acima. Se você prometeu, a gente vai entregar. Agora, não dá para fazer sozinho. A Rockwood hoje, que entrega esse projeto, o Grupo Dreamers, tem um time muito forte. O Luiz Justo, que é o nosso CEO, tem um time que lidera ali um corpo de executivos que tem compromisso com aquilo que a gente está prometendo. E acho que isso faz toda a diferença. Então... Teve uma coisa que eu achei impressionante, que quando a gente foi lá no Rock in Rio, a gente foi, eu, Lucas, Gui, a gente foi muito num lance pista, tipo, experiência mesmo. Então, tipo, eu fiquei muito impressionado com algumas coisas. Tipo, a gente foi de aplicativo, tipo, Uber, 99, então tinha uma ala específica para você descer. Aí tinha toda uma trajetória. Você entrava, você já era impactado, por exemplo, um logo gigante do Rock in Rio. Aí, quando você via as marcas que estavam patrocinando, não era uma coisa simples. Não era tipo, por exemplo, a Chili Beans. Ela não tinha um standzinho com uma lojinha para vender óculos. Não. Ela tinha uma capela onde ela fazia cerimônias de casamento. A Ipiranga não tava lá, tipo, também com um standzinho para um cara, tipo, fazer uma ativação. Não. Tinha uma montanha russa. O Itaú tava com uma roda gigante. Tipo, tinha um... Então, realmente, além... Tipo assim, o Rock in Rio... Tinha tudo isso e tinha um show ainda, né? Tipo, acontecia um show lá. Então, tipo, você fazia muita coisa além do show que eles iam entregar. Então, pô... Um exemplo legal disso que você está falando é que em 2019, no último dia, e acho que essa história de trazer gente para sonhar, quer dizer, o Rock in Rio não é feito só pelo time da Rockwood, ele é feito por todos os patrocinadores e por todo o público. É um lugar de geração de conteúdo muito grande, né? E aí, como é que a gente opera essa... Tem 250 pessoas nossas falando de... real time lá dentro, pensando o real time para que reverbere maior. Mas no último dia, o Itaú, que é o patrocinador principal, que tem lá a roda gigante, transformou a roda gigante dele com a marca de todos os outros patrocinadores. E botou lá, imprimiu Coca-Cola, imprimiu Heineken, imprimiu PepsiCo, e foi para as redes sociais, marcando todos eles, dizendo, olha, parabéns que a gente entregou o melhor Rock in Rio de todos os tempos.
Então, ele assumiu a autoria, e é isso que a gente espera, daquela entrega de todo mundo. E ainda chamou os patrocinadores, e aí a Coca-Cola foi lá e vestiu o stand dela de marca do Itaú, e aquilo virou uma coisa entre eles. É isso mesmo. É sobre uma construção coletiva. Mas como que funciona o pensar e elaborar disso? Porque, assim, quando você pensa em show e evento, cara, você acha que, sei lá, por exemplo, você vai vender uma ativação, o cara vai fazer um standzinho, vai ter um Vai ter logo em backdrop, né? vai ter um telão lá escrito Itaú e nada mais. A gente tem um time grande que trabalha junto com as agências e com os clientes ao longo desses 2 anos, né? E parece que é fácil, né? Eu tava falando, parece que é fácil. A gente tem quase 100 marcas num projeto como esse. Para cada marca dessa, a gente fez 4, 5 reuniões antes de fechar. Então, são quase 500 reuniões. Fora as que não fecharam, né? E, cara, e qual que é a taxa de renovação de patrocinadores, assim? Muito grande. A gente quase não tem patrocinadores diferentes. Quase todos eles renovam por essa nossa preocupação extrema de que tem que ser muito bom para eles. Então, pode acontecer de uma marca ou outra, ou mudar a estratégia, ou ter algum problema do próprio negócio, mas... Uma ativação menor. Essencialmente, os patrocinadores são os mesmos em todas as edições e não abrem espaço para outras marcas entrarem. Até para abstrair um pouco do conhecimento, quando a gente fez a gente tem um evento nosso que a gente faz todo ano, e aí na edição que a gente fez antes da ajuda do Rodolfo, consultivamente, com isso que ele está falando para nós aqui, versus a que a gente fez com a ajuda dele, a gente fez 10 vezes mais receita de patrocínio, de um evento para o outro. Exagero. Foi literalmente 10 vezes mais. E uma das coisas que ele trouxe aqui, tentando abstrair, é o lance de tu tornar... Esquece o lance de patrocinador, né? A gente até começou a chamar os nossos lá, não sei como é que é no caso de vocês na prática, a gente chamou de co-criadores. Então a gente está produzindo esse evento juntos. Esse foi o primeiro insight. Não tem patrocínio. Porque patrocínio tu já pensa, cara, o cara vai meter o logo lá e enfim. Não. Banner, a gente vai criar o evento junto. Ele deu uns exemplos muito legais disso. E aí teve um segundo insight, cara, que foi muito poderoso, que o preço que tu pensa e quanto tu pode cobrar para um patrocínio do teu evento. Pensa aí. Cara, se tu fizer isso, eles fazem isso muito bem, a gente fez, tu vai fazer pelo menos 5, 10 vezes mais esse maior patrocínio de preço. Que tu não vende ativação no evento, tu vende ativação do projeto. Então, quando tu for agora, por exemplo, na mídia dos patrocinadores do The Town, eles já estão usando o The Town como estratégia para reduzir CAC, para aumentar LTV. Eles ficam um ano inteiro usando aquele evento como estratégia de comunicação. Sim. Fora que o Dreamers ainda não é veículo de mídia, né? Porque vocês que são veículo, ainda tu pode colocar outros assets, porque os patrocinadores já têm que usar outros veículos. Então, a TAM lá adesivou um avião, ficou lá acho que uns 6 meses com aquele avião. Hoje a gente está lançando, hoje está tendo o voo inaugural do avião do The Town. Que é da TAM TAM indo também? e voltando, da Latam. E aí, então, deixa eu te falar, a gente vai fazer um evento em agosto para 30 mil pessoas. A gente tem maio, junho, julho e agosto. A gente tem 4 meses, quase, um pouco mais de 4 meses, né? O que você poderia nos dar como um passo a passo para que a gente pudesse encontrar bons parceiros, fechar bons deals e que fosse algo proveitoso para eles e legal para o evento nesse tempo recorde para 30 mil pessoas interessadas em investimentos, dinheiro e negócio? Bom, primeiro mapear as marcas que fazem sentido em relação ao tema que a gente está falando ali. Depois trazer elas para o conteúdo. Tá. Ajudarem elas a construir a experiência, como o Denner falou, daquele dia de evento. E não pode ser só sobre aquele dia. Senão o custo é muito alto para o patrocinador, né? É difícil você rentabilizar. Então você precisa ver como é que... Olhar com a cabeça do anunciante e pensar que, gente, o que é relevante para ele? E aí você vai... E o evento de vocês é de uma... Até porque a audiência que deve estar pensando, que talvez não vai fazer seu evento, pode estar pensando assim, será que vale a pena eu patrocinar um evento? Às vezes, tu inserir a tua marca lá, cara, muito provavelmente não vai valer a pena. Agora, se tu amarra isso em 6, 8, 12 meses de histórias e conversas em torno daquela ação, e tu envolve, no caso de vocês, ainda assets de mídia que podem ser utilizados, aí o cara vai investir não, sei lá, 200 mil no dia do evento. Talvez ele vai investir 100 mil por mês, durante 12 meses, e aquele patrocínio de 200 mil virou um patrocínio de 1 milhão e pouco, mas é 12 meses de chances de acertar, não só um dia, né? Como o patrocinador, né? Entendi. E aí, cara, como precificar um negócio desse? Cara, sempre vai ter a ver com o tamanho da entrega que você está fazendo. Se você precificar os 30 mil contatos que estão ali dentro, é muito pouco. Vai ser sempre um custo muito alto comparado com qualquer outra mídia. Agora, se você precificar a história que você está contando e o tempo que você vai estar aproveitando aquele dia, porque o evento presencial é a cereja do bolo.
É o momento que você vai criar a experiência única. Agora, você tem que contar essa história antes e depois. Tem um detalhe que eu lembro que acho que a Ana lá apresentou na imersão lá no evento sobre os números das conversas nas redes sociais que as marcas conseguem fazer em torno do nome delas com o Rock in Rio, né? Então, o Itaú da vida, o que ele consegue criar de histórias no Twitter, das pessoas comentando sobre a ação da marca dentro do evento. Isso é uma coisa legal gigantesco, também. absurdo os números. Quanto mais vezes o Itaú fizer com a gente, melhor fica. Porque a gente aprende junto. Então, os erros que a gente cometeu na primeira edição, a gente já não vai cometer na segunda. Então, essa história da recorrência faz muita diferença. Porque é claro que o segundo ano vai ser melhor que o primeiro. Porque ele também aprendeu a fazer. Sim. Do outro lado, na marca, na empresa, quem que é o decisor desse processo? É o gerente de marketing, é o CMO, é o CEO, é o sócio? No nosso caso, a gente está falando do CMO e do CEO. São projetos muito grandes. E projetos que todo projeto tem risco, né? Milhões de coisas podem acontecer. E a gente está ali para ter um time muito estruturado para conseguir minimizar esses momentos. Tem um monte de coisa imponderável. Mas o nosso caso é o CMO e o CEO. E o que geralmente está na cabeça de uma pessoa como essa para tomar uma decisão? Assim, o que é importante para ela? Porque não é só a visibilidade, não é o que ela quer, ou seja, o que a gente precisa entregar para que essa pessoa, ela de fato... Sempre tem a ver com o desafio de negócio dele. Sempre tem a ver com aquele momento. Ou ele está construindo marca, ou ele quer lançar um produto, Quer reter base. ou ele quer criar relacionamento. A gente precisa entender o desafio de negócio dele para que você consiga... Tem que se colocar na pele, nos sapatos dele para a gente poder entregar algo, né? Tem outro detalhe interessante que a gente fez nessa edição, eu não sei se tu faz exatamente assim lá, Rodolfo, mas peguei esse insight contigo, que ao invés de tu vender a cota, sabe como a galera faz a cota ouro, sei lá, daí o valor é 100, 200, 300, e cara, quem quiser pagar a minha cota maior, que pague. Então, pra mim é muito difícil de entender isso, Então, cara. a gente olhou pro nosso evento nessa papo com o Rodolfo e falou assim, pô, quais são as histórias que a gente conta, né, do que a gente fala. E aí a gente foi encontrando empresas que se encaixam na história. Exemplo do nosso caso. Pô, CRM, vendas, é uma história top, que a gente conta mega útil para todos os meus clientes. Ou mídia. Todos os meus clientes compram mídia. Então, qual era a minha cota mais cara? Sei lá, a Três Corações, se fosse patrocinar meu evento, ela não poderia comprar a cota mais cara. Porque eu não tenho como dar ROI para Três Corações no preço dela versus o meu público. Agora, para um veículo de mídia, sendo que a gente investe, sei lá, 500 milhões por ano de mídia, para mim dar ROI para o cara, sei lá, o cara me pagar 500 mil, eu vou dar ROI para ele muito fácil, vou dar um retorno para ele muito fácil. Então, eu não tinha cota ouro, eu tinha cota veículo de mídia, cota veículo de CRM, eu tinha cota moda. Pô, minha cota de moda era desse tamanho, porque eu não vou fazer o cara vender milhões num evento meu, no caso de 2.000 pessoas. Então a gente criou a cota pela narrativa, não pelo preço. Aí eu falo, cara, pra tua narrativa, cara, a gente vai ver o seguinte, ó. Sei lá, mídia. Não, mídia aqui não cabe em CRM. Pô, todos os primos aqui utilizam CRM. Então a gente tem a cota de CRM. Pode ser a empresa A, B ou C. A gente vai fazer essa ativação lá, tu vai no palco, vai dar um conteúdo de CRM, e a gente vai fazer 3 Primocast, e aí tu vai falar lá no Equity+, durante 1 ano, e tu vai poder fazer essa ativação. Aí tu vai criando uma história para aquela categoria, né? É isso. Agora, e sobre os desafios de marketing? Porque, por exemplo, a gente tem um custo de aquisição, e aí você tem a monetização do cliente, né? Vamos separar em 2 partes aqui sobre a de negócio. Primeiro, sobre a monetização do cliente. Hoje, quando a gente fala do Rock in Rio, que é uma experiência incrível, o que é mais relevante numa receita? É bilheteria ou é publicidade, por exemplo? No nosso caso... Ou é consumo lá? Não sei. Não, no nosso caso a gente não faz a venda do consumo interno, então a gente revende esse espaço para os operadores. Então, no nosso caso, a nossa receita está dividida entre patrocínio e bilheteria. E ela está mais ou menos meio a meio. Ah, entendi. É bem relevante, então. bem né? relevante. Super relevante. E aí, quando você fala de custo de aquisição, vocês têm alguma lógica de, por exemplo, de CAC? Sei lá, eu posso pagar até tanto para adquirir um cliente, assim... Não, no nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem um trabalho muito grande de construção de marca, até porque o nosso custo de aquisição tem que ser pensado no tempo, né? Estamos falando de uma marca que tem 36 anos, né? Sim. E que eu estou falando que passa por gerações. Então, o que a gente quer com o Detal agora é criar um novo Rock in Rio. Criar um novo produto com esse tamanho de relevância. E ele nasce assim. O Detal não é um Rock in Rio São Paulo. O Rock Detal é um produto com a sua personalidade, com os seus valores, com as suas características. A gente tem uma preocupação sempre muito grande em estar conectado com desafios sociais, então a gente tem sempre uma entrega social muito relevante.
e no Detal não vai ser diferente, uma super parceria com o Gerando Falcões, onde está fazendo uma favela 3D nossa, com investimento do Detal, da Volks, da Gerdau, junto com a Gerando. Então, a gente vai transformar vidas e principalmente mostrar que se um festival consegue mobilizar, ajudar essas empresas a se conectarem e a gente ajudar a fazer diferença ali na ponta, todos nós podemos de alguma forma. Então, o que a gente pode? Então, nosso papel, nós também somos um canal de comunicação muito poderoso. E a gente consegue mobilizar a nossa audiência de formas relevantes. Então, como é que a gente usa isso a favor da experiência, da sociedade? Tem esse elemento que para a gente é sempre muito importante, e dos nossos parceiros. Uma coisa que eu queria saber é, acho que foi no Rock in Rio, eu via outras marcas fazendo comunicação do Rock in Rio. E assim... Todas elas fazem. Então, por exemplo, o Itaú, eu acho que ele me mandou e-mail. Então, não foi vocês que me mandaram e-mail. O avião da Latam, por exemplo. Não, todas elas fazem. Como que funciona essa troca? Pacotão, sei lá, porque, cara. por exemplo, o Itaú tá usando a base deles para basicamente vender os seus ingressos, entendeu? Como que funciona Ou isso? para vender, para falar awareness de marca, de produto. Porque tem a ver né? com esse... Porque nós estamos falando de um produto, estamos falando de uma experiência, estamos falando de uma marca. E quanto mais o Itaú comunica, melhor para a Heineken. E quanto mais a Heineken comunica, também é melhor para o Itaú. E cada um, e aí a história de como é que a gente protege, a gente sim protege muito os segmentos, as categorias e as experiências. Então, a Três Corações, que é nosso parceiro, vai estar só ela falando do produto dela e do café. E mais que isso, lá dentro do evento, a gente falou, mas o brinde é pensado para não ter um repetido do outro. Isso eu achei incrível. Para que ele tira o máximo daquela experiência, o máximo daquela oportunidade. Se alguém der boné, outra marca não pode dar boné. Isso aí é bizarro. Né? Uma coisa muito legal que Medina falou é sobre pegar várias gerações, né? Porque quando a gente compara a Netflix com a Disney, acho que um dos grandes atributos da Disney é que, cara, ela fala com o velho, fala com o adulto, fala com o novinho, fala com o bebê, em vários momentos. Eu que vou ter filho agora, eu vou assistir todos os filmes que eu assistia quando criança e vou assistir de novo com minha filha. Então, e não é só isso. Eu vou no parque hoje e eu me conecto às experiências que eu tive na infância, né? E aí tem gente que vai no Rock in Rio levar o neto, né? Essa coisa toda. E aí você realmente cria um negócio que é muito difícil de você replicar, né? Você cria uma nostalgia que não dá pra criar da noite pro dia. Mas quer ver uma coisa básica? O que a gente falou depois que a gente saiu do Rock in Rio? Vamos voltar no que vem. Vamos voltar. Eu queria um negócio, foi uma turma de amigos, a gente se divertiu tanto que falou assim, vamos voltar. E olha que interessante, vocês hoje, quando começaram aqui o nosso papo, você cantou a música do Rock in Rio. Você só foi uma vez. É verdade. E eu nem sei onde eu ouvi pensando agora. Não sei nem onde que é. Foi lá, será? Toca lá. Provavelmente foi lá. Foi lá também, mas você com certeza já tinha ouvido ela antes. Vezes, Essa música é de 85. Mesma música. Então, a gente está construindo essas histórias de muito longo prazo. E acho que aí, cada vez, ela vai podendo ficar mais forte. E aí, de novo, volto para a possibilidade da gente ter um ecossistema, um grupo de comunicação colado, e aí são empresas separadas. De novo, Rock in Rio tem seus sócios, tem a Live Nation de sócios, mas o Grupo Dreamers tem ali esse ecossistema que está a serviço dessa engrenagem. São empresas que todas trabalham nessa área e uma vai se complementando a experiência da outra. É um ecossistema que vai se retroalimentando. Aqui tem um lance interessante, porque eu não sei o quanto a galera pegou essa ideia, né? A Artplan é uma agência que fazia muito o trabalho do tudo que a gente fala aqui nos episódios sobre marketing. Ela é esse especialista que faz isso pelo cliente. Só que ela está à mercê do cliente, como todo mundo nisso aí. Beleza, tudo bem. Ele é o prestador de serviço. Ele é o prestador de serviço. Agora ela colocou todo esse know-how dela. Olha que interessante como estratégia de negócio. Um case talvez muito único no mundo. Ela colocou todo esse know-how a serviço dela na construção desse asset, provando que funciona. Então tu cantou um jingle, né? Uma estratégia básica de conteúdo, de publicidade, que eu como agência preciso convencer o cliente de que isso tem valor. Agora a Artplan foi total casa de ferreiro espeto de prata, porque ela provou o valor disso. Então quando tu pergunta qual que é o CAC do Rock in Rio, cara, não dá para dizer, porque não é um negócio de curto prazo, é um negócio de 30 e poucos anos sendo construído com cada peça de comunicação que ela tá todo dia mostrando pro cliente que tem valor, ela tá provando com o asset dela, com o ativo dela,
de que tem valor, né? Então Sim, essa é a muito. loucura do negócio. Não, cara, eu fico Pô, pensando... tô vendendo bem, meu. Tá indo muito bem, cara. Os caras ficam, né? Esse menino, Levantar um para o outro e tal, aí fica menino tem vôleizinho. futuro. Mas posso só... A gente tá falando aqui da questão do tempo, e é mega importante. Eu venho fazendo essa pergunta, acho que já é a segunda vez que eu faço essa pergunta aqui no Primocast, porque eu acho que ela é importante. E quando a gente fala uma coisa de 35 anos, 40 anos, a gente fala assim, cara, realmente, foi o tempo, puta, cara, o tempo ajuda mesmo, um longo prazo é foda. Mas quando vocês criaram o Rock in Rio lá atrás, cara, vocês tinham que viver o hoje também. Tinha que, cara, tem que gerar receita hoje. Como é que divide essa questão assim do... Cara, eu preciso gerar receita hoje, preciso fazer um negócio movimentar hoje, mas eu também preciso pensar no amanhã, preciso pensar no legado, preciso pensar na construção de imagem, de marca. Como é que existe essa separação, não só de, talvez, trazendo para o prático de verba, mas de mentalidade mesmo, entendeu? Na verdade, não tem essa separação, né? É tudo feito ao mesmo tempo, né? E não tem essa história de que você não pode vender e construir marca. Você tem que vender e construir marca, né? Faz parte do processo de venda. Então, a gente contou aqui muito da experiência do The Town, que está com os seus ingressos praticamente esgotados na primeira edição. Opa, separa Calma, os nossos aí, meu. Calma lá. Separa os nossos. Garoto. Quando que vai ser o The Town? Só pra gente já botar na agenda aqui? Começa dia 2 de setembro. 2 de setembro? Já Peraí. põe na agenda. Acho que Vamos tem ver se- palestra, hein, primo? vamos ver Esse se ingresso vai ficar pra mim. Os caras sempre... Os caras são assim, quando não querem que vai, eles marcam uma palestra no dia. Você não falou quantas pessoas por dia vão passar pelo The Town são 100 mil pessoas por dia, são 5 dias de evento. E aí a gente está falando de atrações incríveis, como Maroon 5. Não, peraí, eu quero Peraí, entrar. eu interrompi, Tem um negócio pessoal na minha agenda aqui, do pessoal. Eu sei o que é. Sério? Sei. E é pessoal mesmo. Mas são 5 dias, fica tranquilo. São O 5 que dias. você vai fazer 5 dias antes do dia 2 de setembro? É isso que você tem, pessoal. Eita. Intimidade é demais, né? Que Tem... loucura. Eu quero saber, porque eu tô curioso também. Porque, pô, beleza, Não, evento grande. Mas não leva pra outro lugar, Não porque vou, ele não tá vou. respondendo a pergunta da construção de Não, é marca. que a gente já passou por 3 outras coisas. Não, Vamos mas de tô novo tentando brigar voltar. pra Giz, Não, mas gente. tamo De novo, voltando. gente. Vocês precisam se Não, porque entender. ele tá vai bom, eu não pegar vou- e eu não vou vai levar. mandar, ô, cara, com Que é que ele falou Não, mas grande ele já cortou desastre. até o nosso convidado. O Kaique não tem respeito por ninguém. Eu não tenho. É que ele falou... Eu não tenho, ele concorda. Não, que porque ele ele falou tava falando, é porque eu cortei Não é ele falando da possível, história cara. de, tipo, pô, separa o nosso ingresso. Mas ele tá falando, pô, a gente já vendeu aqui, né, quase, já esgotou. Então você tava, Desculpa, desculpa, tá eu pegando cortei nossos seu ingressos aqui, raciocínio. calma. Ah, tá bom, vai, eu só vai. parei pra pegar os nossos ingressos. Então vai, só, continua. cara. Desculpa, pode continuar. Não, a gente praticamente esgotou os ingressos, estamos falando de 5 dias, 100 mil pessoas por dia, de um line-up muito forte na primeira edição, né? E aí estamos... De novo, as pessoas vão viver pela primeira vez essa experiência. Então a tendência é que cresça, né? Vai ser um lugar muito impressionante em termos de entrega do físico, né? A gente vai ter muito cenográfico, a gente vai ter muita história para contar, a gente vai contar a história de São Paulo em todos os palcos diferentes, então vai ser mágico. E tem um detalhe aqui mega interessante, ó, que na nossa geração, não sei como vocês enxergam, muita da galera que está nos ouvindo tem esse aspecto do curto prazo. Cara, qual que é o hack, né? Mídia, a gente fala muito de mídia na internet que parece um segredinho para dar resultado Quebrar rápido. o algoritmo, né? E aí até numa conversa com o Roberto, que ele teve lá com os CEOs do grupo, teve um lance que ele falou que me marcou muito, que ele usou a expressão assim que a gente tá, não sei se tu lembra dessa, que ele falou que a gente tava asfixiando os criativos. Que a gente Asfixiando os criativos, que ele não usou esse termo daí, o segundo, né? Esse sim, que na minha interpretação foi, cara, real é performance a toque de caixa. A gente tem que vender, e a gente, de fato, pega um profissional criativo que não é esse perfil vendedor, rápido, e o cara precisa de tempo para pensar um pouco, para criar uma ideia legal, e a gente fica asfixiando essa pessoa. Aí não consegue criar conteúdo, Sim. que é um ponto-chave. Às vezes o cara vai investir em mídia digital e tudo mais, e, cara, não adianta o hack da mídia, tudo que tu fizer, se tu não tiver um conteúdo bacana, começa um podcast aí, vai lá ver se é fácil ficar aqui. Porque se o conteúdo não for criativo, não for legal... Na verdade, a gente está falando aqui de mix, né? A gente está falando do conteúdo certo, no canal certo. Sim. E sempre vai ser mais poderoso quando a gente puder falar com mais canais e mais formas de impactar aquele consumidor. Então, não é só não é só o digital. Sim. É o digital, mais o offline, mais o evento ao vivo,
mais o CRM, tudo isso junto transforma e consegue construir isso que a gente está falando. Você tinha falado do line-up, e eu tenho uma curiosidade aqui que eu quero saber quais foram os cachês mais caros que vocês pagaram Nossa, na dá pra história falar do Rock in Rio. isso? Não precisa falar os valores Eu dos queria cachês, saber se os você bastidores de puder. negociação, Mas eu assim, quero cara. saber as bandas e Pô. as pessoas que, tipo assim, Qual- esse cara é absurdamente Como é que foi o caro. call com o Justin Bieber, né? O Zoom, né? Como é que Você- foi, né? Teve um ultimato. Não, você vai ter que vir sim. Aí, velho. Na verdade, a gente não pode abrir os cachês. Não precisa abrir, Ah. mas eu só quero saber o rankzinho o top Pô, 3 ali, né? Pô, podia ter o ranking. O ranking eu acho legal. O top 3 seria legal, não precisa falar valores. Não vou te falar também o top 3, não. Escreve nesse papel aqui. Escreve isso aqui que eu falo. Porque, na verdade, o que a gente tem primeiro, é muito menos romântico do que parece. Tem estruturas muito profissionais e gigantescas, né, do lado das bandas. Então, você tem todo um desafio de construção de line-up gigante. Até porque, no nosso caso, a gente precisa... A banda tem que estar aqui no dia que está definido. Diferente de uma turnê onde a banda separa um tempo para a América Latina e, nesse período, os produtores vão fazer. No caso dos festivais, eu preciso que ele esteja ali naquele dia... Pra aquele dia, os tocando preços, né? com aquelas outras pessoas, né? E claro que no caso dos nossos projetos que são mais mainstream, a gente segmenta por dia, então tem um dia lá que é do heavy metal e tem um dia que é do pop, e tem lá o do rock, então, porque a gente quer ter pessoa, e aí tem a ver com isso. É sobre ter pessoas diferentes. Ninguém tem que ir no Rock in Rio 7 dias. A gente quer ter, Sim. o máximo de média nossa são 2 dias. Pô, eu fui no Rock in Rio e eu adorei o show do Racionais. Olha só. Muito legal, né? Muito Pô, foda. Foi um Muito show foda. muito foda lá no Rock in Rio. Não tem E nada a você vai com ver rock. encontros incríveis, você vai ver encontros que nunca foram feitos, porque é sobre momentos que você só vai ver ali. Você vai lembrar desse momento dos Racionais. Sim. Então é ali que a gente constrói essa Mas você não vai dar memória. um númerozinho pra gente, não, Medina? É, ou um nome. E vocês negócio falaram do top primeiro. Não, mas o Justin Bieber, por exemplo, ele não tava aqui. Parece que ele, cara, pousou na Pousou meia as- hora. pousou Tiraram as- o moleque da cama lá e ele começou a cantar, entendeu? Mas olha o tamanho desse desafio. O Justin Bieber chegou às 4 da tarde daquele dia, que ele tocou para 100 mil pessoas, que às 4 da tarde já estavam na cidade do rock. Se tivesse um problema de tempo no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o Justin Bieber. Tempo, não pode posar. Ferrou. É É. muita O dor que de cabeça. faz, cara? Entra o Naldo? Tem nada. Você Não, tem já a- aconteceu, né? Dá brinde Já pra aconteceu. galera. Falando que o Justin Bieber que pediu. Não, então assim, eu não vou colocar palavras na boca do Medina, eu vou falar o que eu encontrei na internet. E a internet. A internet salvou. É. O Medina não O que, precisa tá, o que confirmar. tá na internet é verdade? Ah, cara, A se gente o Medina não negar... Deu uma piscada ou duas piscadas. vamos né? ver, ó. O Drake, em 2019, a produção do festival gastou 4 milhões de dólares, segundo a UOL. Então, e o Drake e teve Lollapalooza esse ano e o Drake não veio. Falou, aí eu não vou. Não tinha cachê, talvez? Não conseguia bancar? Não, ele tava Ele cancelando Tava no pinado, dia. ele tava pinado já. Ele cancelou no Sério? dia do evento. Que loucura. Não, o Drake... Ah, eu vi um negócio desse. Ficou na gandaia, O Drake teve um desafio com a gente, mas não tem nada a ver com cachê. Ele, no nosso caso, ele não custou 4 milhões. Então a UOL está Não. errada. É, Não mais ou custou. menos isso. Sabia. Mas a gente teve um desafio que foi uma super polêmica na época do Rock in Rio, porque a gente tinha os direitos de transmissão e no dia antes ele cancelou o direito de transmissão. Só que já estavam anunciados, né? E aí foi uma confusão. Que ele sempre causa. Ele sempre causa com Entendi. essas paradas, cara. Cara, não é ele que botou uma mansão à venda agora por 300 milhões de dólares, um negócio assim? Não vi. Não sei. foi agora, A Copa sofreu esse negócio de direitos, né? Eles tinham lá um negócio da vários patrocinadores de bebida alcoólica e os caras do Qatar na Cancelaram, semana lá verdade. falaram assim: ó, não vai poder vender bebida alcoólica, não. Que Esquece. louco, né? Né? Ó, eu tenho mais números aqui, vocês querem Eu saber? quero. Quero, sim. O Queen, Isso é de 2019. esse é do 2019. Tá. E o Queen, em 1985, Ok. ou seja, foi em 84 que lendário. começou, né? 85 foi o primeiro. Esse foi Então o foi primeiro. 85, Esse então foi o foi o primeiro. primeirão. Cara, a principal atração, aqui, 1,2 milhão de dólares. Tá, pô, Ó, tá barato. A barato. 85 Queen Não, no em auge. 85 era muito é maior. muito mais que 4 milhões de dólares hoje. E vou dizer o Pô, mas seguinte... eternizou. O Queen, o que o Queen não agregou, assim, pro Rock in Rio ser uma coisa Cara, lembrada, mas essa cena né? do Queen no Rock in Rio tá no filme do Queen. Exatamente. O É. Queen é considerado um dos maiores, os 10 maiores shows da história até hoje.
É verdade. Esse show no Rock in Rio tá no filme. Eu não tenho a menor ideia quanto foi o cachê dele, porque tinha 9 anos de idade. Tem que perguntar pro papo. Eu tenho a menor ideia. Mas tem umas coisas incríveis. A gente tá falando aqui dos desafios do empreendedor, né? Vou voltar aqui pro empreendedor. Primeiro Rock in Rio, que eu não tenho ideia como é que eles conseguiram viabilizar, porque não tinha estrutura, não tinha... Seu pai ligou pra conseguir o Queen, tá ligado? Não tinha história. Agora, você tem uma ideia como é que os desafios eram grandes? Nunca tinha sido feito nada parecido. E No mundo, né? No mundo não tinha feito, no Brasil muito menos. Então, quando você tinha ali 100 bilheterias, naquele dia da Cidade do Rock lá no Rio, para pegar o ingresso ticket Nossa, fisicamente. verdade. Sem Era venda físico. online. Não, no caso era físico, tinha que existia pegar, online. não tinha online. E aí, quando começou o show, todos os bilheteiros foram embora ver o show. Deixaram a bilheteria aberta. Ficou tudo aberto, entrava quem quisesse. Caraca! Não tinha controle nenhum. No dia seguinte, aí o time da agência, que naquela época era Artiplan, foi pra lá ficar na bilheteria. Caraca! Porque nunca tinha acontecido. As pessoas se empolgaram e foram embora. Que loucura, cara. Mó fila e falei assim, não, cara, vou perder o show. Vem todo mundo, gente, vambora. Eu tenho mais números, vocês querem? Quero. Tá, vai. Pedro. De acordo com o vazamento do Léo Dias, para trazer... Puta fonte. Porra, Fonte meu. horrível, mas vai. Tá. precisamos falar um pouco sobre essa fonte. Para trazer Justin Bieber... Enfim, desculpa. Deixa pra lá? Não, vou lembrar... É que eu... Vai. Justin Bieber, em 2022, o valor foi de 5 milhões de dólares. É? O equivalente a 26 milhões de reais. Ah, factível. Bieberzinho é caro mesmo. Bom. Tá bom, tá bom. Também, Bom. também não é. Cara, eu vou te falar, todos os números que aparecem na mídia realmente não dá pra É acreditar. que às vezes, Eu tô vendo cada coisa. às vezes é 4,99. Não. né? Ó, Segundo a na moral, mídia- se eu fosse um bilionário, eu pagava esse valor pra ele tocar no meu aniversário. Aí não veio, né, pô? Por isso que você não é, né? Mas com certeza por isso você não é. Tipo, no aniversário do filho do Flávio Augusto, né? O Justin Bieber e o Drake cantando junto. Isso, porra. Que Fácil. loucura, cara. Às vezes os caras tiram um X1 do basquete. Cara, qual que foi, sei lá, o maior perrengue que você lembra de ter passado, assim, na construção da história do Rock in Rio? Nossa, isso aí. Olha, os perrengues... O primeiro da história tem muitos, né? O primeiro festival, e eu não tava. E aí teve um desafio de negócio muito grande. O projeto foi criado para construir uma cidade do rock, a primeira, lá na Barra também, onde a ideia é que aquilo ficasse por mais anos e ele acontecesse todos os anos. Mas em função de uma briga política, o governador da época obrigou o Roberto a destruir a cidade do rock. E a empresa quebrou naquele momento. Porque todo o plano que estava construído era para... Todo ano. Tipo, investir uma grana pra falar assim, pô, a gente recupera esse dinheiro no decorrer dos anos. E, no entanto, não teve mais ano nenhum. Ele aconteceu em 85 e voltou a acontecer em 2001. Caramba! Porque aquele momento você não tinha... Não, peraí, 85 aí ficou até 2001 sem acontecer? Olha que louco. 85, 2001, 2011. Que isso, cara. Depois a gente vai para... A gente passa... Aí, em 2004 a gente passou e foi para Portugal. Fez 2004, 6, 8. Portugal acontece a cada 2 anos desde 2004 até agora. Então, o gap no Brasil foi muito longo. Depois de 2011, aí a gente já tem estrutura, já tem economia. Porque naquele momento, o valor do ingresso era muito baixo. Então, você tinha um patrocínio que bancava todo aquele custo, ou você não conseguia fechar essa conta. Então, quando a economia melhora, você consegue ter recorrência de 2011, 13, 15, aí de lá para cá a gente tem feito a cada 2 anos. Que loucura. Caralho, que foda. Agora, uma coisa curiosa é que eu sempre pensei, né? O Rock in Rio é rock no Rio. De repente, você vê... Rock in Rio Lisboa. a Ludmilla lá. Você vê o Racionais, você vê, cara... sei lá, de tudo. Mas deve ser por causa do Matuê. ano. Já pensou se o Rock... Matuê. Mas já pensou se o Nada Rock... a ver com rock, assim. Mas já pensou se o Rock in Rio fosse Vou contar. criado em 2023? Ia ser Trap Rio. Mas, ia ó, ser, sei lá, ia ser Electro outra Funk parada. Rio. Vou contar uma história. Nunca foi sobre o estilo rock. Sempre foi por um estilo, um jeito de ser, pelos valores que a música traz. Se vocês pensarem, o primeiro Rock in Rio, aquele que todo mundo acha que é mais rock, ele abriu com o Ney Matogrosso. Ele teve Elba Ramalho. Ele teve Ivan Lins. Ele teve a Jarro. Então você teve todo tipo de... Alice já teve. E teve AC/DC. E teve Queen, e teve Iron Maiden. Você já teve ali. Ali já era uma mistura. Ele já era sobre um jeito, um estilo, um jeito de ser, muito mais do que sobre o rock como estilo musical.
E aí, eu acho que isso torna o festival muito mais interessante. Porque, Sim. Pra todo mundo. cara, pô, uma hora é isso, uma hora você tá no Matuê, outra hora você tá no... Cara, você tá lá no Post Malone, outra hora você tá no Alok. Cara, isso. é muito louco, né? Não, e tem uma aula de eletrônico lá que os caras são. Pô, eu achei frito. muito legal, cara. As dinâmicas Não, eletrônico, dos palcos. loucura. Tem uns palcos eletrônicos lá que a gente Loucura passava lá. Os aquilo. caras tava frito, eu falava assim, eu falei, caraca, realmente tem de tudo. Que é um dos palcos mais bonitos, né? É, o luxo. O Denner foi- gosta. E- O Denner gosta. E, cara, voltando pro Mas The vou- Town, por vou- que veio pra São Paulo? Porque a gente queria construir um novo produto, a gente achava que tinha uma oportunidade. O Rock in Rio acontece a cada 2 anos, então no ano intercalar com o Festival do Rio, tem um festival em São Paulo, tinha sempre uma pressão Aumentar a grande recorrência, né? para trazer o Rock in Rio para São Paulo, e a gente achava que tinha a oportunidade de fazer um novo produto. E aí eu acho que tem interessante, pensando aqui no nosso negócio, a gente consegue levar, a gente tem um produto lá que é um produto de estudo de caso, tem nos dois, live dentro do projeto com formação executiva. Então você tem todo tipo de oportunidade gerando em torno de um negócio como esse, que de novo, e aí a gente aprende com o Daniel, ele vai lá e ensina pra gente como é que faz essa história. A gente tem muita oportunidade, gera uma cadeia de oportunidades para quem está produzindo, para as marcas envolvidas e para o próprio consumidor, que vai do que quer assistir o show a um executivo que quer entender como é que você pode reproduzir aquela experiência em outro lugar. Legal. Mas deixa eu perguntar, assim, uma das maiores dificuldades do empreendedor é saber a hora de mudar a direção, saber a hora de estopar um projeto, saber a hora de acelerar algum projeto, né? Adicionar uma nova layer aí. Isso é uma nova layer. E vocês fizeram isso muitas vezes ao longo da história de vocês, né? Primeiro, vocês fizeram um projeto em 85, Queen, cara, animal. De repente não rolou mais o projeto até 2001, aí depois não rolou depois até 2011 no Brasil, né? E aí de repente você tinha o Rock in Rio, que aí hoje, é o negócio mais consolidado que tem, né, no segmento de vocês. Aí você de repente vem com um negócio novo. Vocês com o The Town. E eu já vi muito empreendedor errando, também já vi muito empreendedor acertando sob a ótica de criar um novo negócio, criar um novo produto, criar um novo serviço. Quando que você sabe que é a hora de você começar algo novo, né, sem deixar para trás o Rock in Rio? Por que vocês tomaram a decisão de começar um projeto novo como o The Town? Né? Assim, qual que é a lógica? Não canibaliza o projeto? Ambos são música? Por que vocês decidiram criar um projeto E novo? completando a pergunta aqui, tem outras 17 empresas, 18 agora, né? No grupo que eles foram criando no meio desse caminho, Sim. com algum racional a ver com a tua pergunta aí também, né? Pensando nos festivais, a gente entendia que tinha um mercado ainda muito grande que... Lembra que a gente consegue ali no Rock in Rio esgotar 100% dos ingressos, que é uma coisa super especial para um projeto como esse. Então a gente entendia que São Paulo, um mercado do tamanho que é, com a força que tem, tinha ali uma oportunidade grande de fazer um novo produto que não fosse uma cópia, mas que fosse um produto proprietário de São Paulo. Então é ali que a gente está apostando. Não sei se tem essa fórmula, essa resposta óbvia. A gente errou muito, né? Quando a gente, ao longo dessa trajetória, a gente teve um monte de problemas, um monte de erros e um monte de acertos. E acho que a história do empreendedor é essa. Acreditando naquele teu produto, naquele teu sonho, mesmo que você tenha que pivotar ele um monte de vezes, você tem que... Tem um quê de intuição, tem um quê de... Mas sempre com muito planejamento e responsabilidade. A minha forma, e aí o Denner falando do grupo Dreamers, eu não vejo maneiras de crescer sem a gente conseguir... Hoje o grupo tem 18 empresas. Sem a gente ter talentos sendo sócios da gente. Então é impossível, quer dizer, a gente está... Quando a gente foi se associar ao Denner, é muito mais pelo Denner do que especificamente só sobre o negócio da V4. Quando a gente tem lá no Lab 3 profissionais nossos que é a área de conteúdo, que estavam dentro da Artplan e que a gente convida, não, vem ser sócio desse negócio, vem desenvolver isso com a gente e vai fazer ele crescer. Então, todos os nossos negócios, a gente procura ter gente que a gente acredite no potencial, sócia, porque é a forma de crescer, catando lá junto, sentindo as dores. Então, acho que o empreendedor... E tem que ter a cabeça de empreendedor. O que é a cabeça do empreendedor para você? Se você fosse olhar para o Denner assim, por que você
fala que valeu a pena, que faz sentido investir num Denner, por exemplo? Acho que tem uma vontade de acertar muito grande, tem uma capacidade de se adaptar bastante grande e tem um compromisso com a entrega daquele desafio específico acima de qualquer coisa. Acho que a gente não sabe fazer, né? Uma coisa que não esteja focado no compromisso da entrega. E a gente tem um grupo que nasce com um grupo prestador de serviço. Então ele está muito dele por conta e ordem de demandas de clientes. Mas tem um outro lado, que é a nossa cabeça de empreendedores brasileiros que entendem ali uma oportunidade e que, a partir da força desse próprio ecossistema, pode gerar negócios. Mas não somos capazes de fazer sozinhos. Ou você tem talentos certos no lugares certos. E o Rock in Rio, ele foi lá, e a Rockwood, ela é fruto de um líder brilhante como é o Roberto, mas de um time muito poderoso, liderado por um time de executivos, pelo Luiz Justo está lá, com um monte de gente muito competente. Só assim. Então, acho que o talento faz toda a diferença. E aí é um lugar que é um grupo que é nacional, é um grupo que tem um olhar brasileiro, então conhece aqui e tem um cuidado com pessoas, talvez seja o nosso principal asset nisso. Tem um lance aqui, Rodolfo, não sei se tu concorda, até é um lance interessante, que eles nunca, no meu ponto de vista, né, o Rodolfo pode me corrigir também, eles não fogem do core. Então, muita gente acha que o Rock in Rio não tem nada a ver, né? Quem não tinha escutado nada sobre o Rock in Rio desse jeito que a gente narrou até agora, achava que não tinha nada a ver com uma agência de comunicação. Agora o cara passa a entender, não tem tudo a ver, nasceu dentro para um projeto de comunicação. A gente não se aventura no que a gente não... Então todas as não empresas... está naquele nosso lugarzinho de atuação. A gente eu não sei fazer, então eu não faço. Teve um projeto que, eu não sei, acho que parou por causa da pandemia, mas foi bem bacana. A ideia que foi a Game XP junto com o Omelete também, né? Foi uma sociedade entre vocês e o Omelete. Super legal, mas que gera frutos de uma relação super próxima que a gente tem com o Omelete. Agora a gente faz um investimento na Black Dragons, que é um time de esporte, mas com um olhar... Quer dizer, quando a gente entra na Black Dragons, a gente quer trazer um time e gente que seja do ramo, que entenda do mundo de games, para decodificar isso para os nossos anunciantes e marcas que estão no grupo. Então tem uma sinergia muito forte. A gente cria a Game Code, que é uma agência para ajudar a decodificar. E quem é a CEO? A Cherry, que é a Nicole, que é uma das principais, uma das primeiras mulheres a despontar no mercado de esportes. Como gamer mesmo, né? Como player. E que é a CEO dessas duas operações nossas. Ô, Denner, eu fico pensando, né? Eu tava falando dos cachês aqui. O Drake aqui, tá errado o número, mas é $4 milhões. É algum $1 milhão, só não sei quanto. Alguns milhões de dólares aí, né? Aí eu fico pensando, você... na V4, que tem uma responsabilidade de ajudar um negócio a vender mais, a crescer de alguma forma através do digital. Você tem um ativo X para trabalhar. Você tem um festival, você tem um ativo X. Né? Você vai ter aqui a banda do Kaique. Você vai anunciar a banda do Kaique. Né? Cara, o cachê do Kaique aqui vai ser... R$100. R$100. Vai ser R$100. E aí, cara, você vai ter uma dificuldade de trazer cliente. Não é? Porque você vai usar a imagem do Kaique como uma banda. Aí vem aqui um festival e fala, vou investir alguns $1 milhões, $4 milhões no Drake. Aí você vai rodar anúncio com o Drake. Você vai converter, né, num CAC muito mais baixo aqui. Mas tem esse investimento que foi feito para que você tivesse um produto melhor, aumentasse a conversão, né, ou diminuísse o CAC. Não é? Se a gente estiver pensando num negócio a longo prazo, assim, como tentar entender ou refletir um pouco sobre... isso, sobre o quanto vale a pena investir no produto, quanto vale a pena investir no branding, quanto vale a pena investir aqui na conversão direta. Legal. O que você pode refletir sobre isso? Porque às vezes vale a pena investir algo maior se você tiver uma escala, né? E reduzir o CAC numa proporção muito grande. Legal. Cara, eu acho que assim, ó, é um bom exemplo porque como ele é físico, grande, tu olha, tu consegue abstrair os princípios literalmente num case muito prático que é um evento desse daí. Mas, por exemplo, tem outros festivais no mundo que não tem o resultado que o Rock in Rio tem, por exemplo. O The Town provavelmente vai construir a mesma história, mesmo tendo as atrações equivalentes em nível de audiência e fama global, porque não entregam a mesma experiência. Então, acho que ele já responde parte dessa pergunta. Se tu for pensar que o headliner lá, que é o artista principal, o grupo de artistas principais, o Rodolfo pode me corrigir também se estiver errado, tentando abstrair aqui
que eu vejo acontecer em outros casos, ele é a gente chama no varejo de boi de piranha, já ouviu essa? Boi de piranha é aquele balaio de meia que tem na frente da loja, que serve para atrair gente e tu vai tentar vender outras coisas para essas pessoas. Então, muita gente, tu até ficou surpreso quando ele falou que mais ou menos metade da receita é patrocínio. Não ingresso, e nem tem alimentação, né? A IB, essas coisas não são receita deles necessariamente direta. Por quê? Porque, às vezes, não tentando mais uma vez abstrair, às vezes o headliner, essa atração, ou algum elemento que tu usa como gancho para fisgar o cliente, ele não é o ponto que rentabiliza. Ele é só uma questão de gancho. O exemplo do encarte do supermercado. Exato. Né? Que só tem promo, né? Tem um monte de promoção, é para te levar lá para dentro, porque você tem os outros produtos que você vai compor essa cesta. Aqui é a aquisição. Então eu tenho que adquirir audiência. Vocês fizeram isso muito bem, vários grupos de mídia fizeram muito bem, a Globo tem algumas coisas junto com o grupo também. Fazem isso muito bem. Só que o segredo tá na sequência, na retenção e na monetização. Então a galera vai lá dentro, gosta, vai voltar, vai depois reduzir o CAC, e eles têm N maneiras de monetizar. Até imersões, cursos dentro da Cidade do Rock, até o patrocínio, que é absurdo, deve ser um dos maiores cases do mundo de receita de patrocínio, porque eles não vendem só o patrocínio, mas um plano de comunicação, e tem um monte de empresa que cria esse relacionamento. Então, o lance é, o que eu posso fazer, a gente falou isso em alguns episódios, para adquirir, nem que eu tome prejuízo, então às vezes vai valer a pena eu pagar mais caro por um artista mais caro, ou por o que equivalente a isso no teu negócio, mesmo que eu tome prejuízo, devido às proporções que eu sou capaz de ter, contanto que eu consiga reter e monetizar essa audiência, que tem a ver até com o último episódio que a gente fez sobre CRM, que eles conseguiram construir um jeito de fazer isso de maneira excelente, e vários outros players fazem isso muito bem aí de outras maneiras, né? Falando até mesmo de recorrência, eu lembro que no último Rock in Rio, eu vi muita comunicação que vocês estavam vendendo meio que um passe VIP, né? Que era uma coisa que era tipo... Como que era isso? Que era meio que uma recorrência dentro do Rock in Rio pro cara conseguir em todas as edições. A gente tem o Rock in Rio Club, que é um clube onde a pessoa tem preferência na compra de ingresso, tem a pré-venda, tem um espaço diferente. Tem um espaço específico para ela, tem uma experiência exclusiva. E são os nossos fãs mais próximos. Esses caras têm um clube de benefícios específico. Isso aí entraria na receita de, tipo, vender um novo produto para o mesmo cliente. Cara, tem um exemplo... Eu vou contar uma coisa que vocês vão gostar, porque tem a ver com venda. A gente Uma visão de mercenário. Vocês vão adorar, porque tem a ver com dinheiro. Não, mas é tão mágico quando você consegue emocionar, que símbolos, quer dizer, no primeiro Rock in Rio, choveram 7 dias. Teve muita lama. Só que e o lugar era um lugar que foi aterrado. Então era muita lama, muito. E uma coisa que marcou, se você perguntar quem foi a lama. Porque as pessoas ficaram completamente sem lama. Era lama para todo lado, 7 dias. Em 2011, quando a gente voltou, a gente vendeu lama da Cidade do Rock. A lama da primeira edição. A gente tinha um quadro com lama da Cidade do Rock. Sold out. Que era uma coisa para marcar aquele momento. E tava lá na lojinha de produtos oficiais. Foi um dos produtos de maior sucesso aquele ano. Que loucura. Cara, deve ter no Mercado Livre um negócio raro assim. Né? Cara, e olha só. Lama de 85, sobre isso que tu falou, tem um exemplo do dia a dia de todo mundo, que é loja âncora em shopping, né? Muita loja âncora, aquela marca que atrai público, às vezes ela nem paga aluguel, às vezes ela ganha uma luva do shopping para abrir a loja. Por quê? Porque ela serve como essa atração e o shopping vai rentabilizar em todas as outras lojas que não tem esse alcance, que vão pagar o aluguel, né? Cara, eu tô muito ansioso para um jogo que vai lançar agora. É o Zelda novo. Cara, eu tô ansioso. A gente cancelou gravações de Primocast para dedicar 20 horas de jogo. Quantas? 20 horas? Pelo menos umas 20 para começar, né? Para abordar, né? Olha só. Não, porque eu sou um cara dos negócios, mas eu amo videogame. Eu amo. Esse é o meu hobby. E, cara, eu tenho tido muito pouco tempo para jogar. Só que Zelda, para mim, é uma obra de arte. É uma coisa que lança a cada 7 anos. E eu tô esperando há quase 7 anos lançar esse Zelda. E ele vai lançar agora de quinta para sexta-feira. Então a gente precisou marcar um monte de coisa na semana, não é? E aí, cara, o Zelda, olha só que interessante. Os jogos da Nintendo eles geralmente eram vendidos por $59. E esse daqui vai ser vendido por $69. E aí tem um grande varejista nos Estados Unidos específico que ele conseguiu
por uma negociação antiga, vender não por $69, mas por $59. Porque vai trazer um fluxo gigantesco, que, cara, o mundo espera esse jogo, na esperança de que você entre lá e compre outros produtos mesmo. Então é o que você está falando da lógica do shopping, etc. Você entra lá para isso e espera-se um ticket maior com outros produtos. E aí o que a gente, mais uma vez, abstraindo para o dia a dia, tem muita empresa, né? A gente como profissional de comunicação vive isso todo dia, né, Rodolfo? Que a empresa, né, o nosso cliente no caso, às vezes tu espera um resultado imediato de uma ação de mídia, por exemplo, sendo que a rentabilidade está nos outros pilares do processo, não nesse efeito direto. Então, provavelmente esse cara que está vendo o jogo barato, ele está sem margem, porque ele abriu mão da margem para trazer fluxo. Então, o resultado direto não vai ser legal, do ponto de vista financeiro. Mas a experiência que ele proporciona, o momento talvez que vai emocionar esse cliente, vai lembrar para sempre que tu comprou desse cara porque ele conseguiu essa condição. Os outros produtos que ele vai vender naquele momento, que tá todo mundo lá. Aí que mora a rentabilidade. Mais uma vez, construir aquela história, aquela narrativa, aquela jornada na vida da pessoa. Quanto que é um ingresso médio no Rock in Rio? Pra você passar o dia lá? A gente tem... Custou 550, se eu não me engano. A gente tem um volume muito grande, né? No caso, tanto no Rio quanto em São Paulo, de meia entrada. Tem um importante volume de meia entrada. Meia entrada é 500 ou é 200? Não, seria metade, né? Parece 275. Esses universitários. Não, cara, isso daí muda o mercado mesmo, né? Porque já tem que fazer a conta sabendo que muita gente vai pagar Sim. meia, né? Aí já tem que aumentar o preço, não é? Mas calma, você vai mudar o assunto? Não vou mudar. É porque ele falou que ele falou. Eu só queria Duvido. Eu só queria Cara, que se ele- mudar, Eu só, corta queria o microfone eu só dele. queria que ele confirmasse um dado. Quantas pessoas que são do Rio que foram no Rock in Rio e quantas pessoas foram de fora? É o mesmo assunto. Se você falar, não é possível. se você falar que ele não mudou o assunto, Não é É o mesmo possível. assunto. Tá Ah, falando não. sobre pessoas que estamos falando de Rock in Rio. É fala de É preço. o mesmo aqui, assunto, cara. Mas isso é que o ele preço. pensa. Porque isso aí é surpreendente, pô. Responde a super pergunta dele pertinente Não, porque, dentro cara, do tema. se tanta gente for Não, de não dá, fora cara. pagando meia, a galera tá Ah, cabulando meu pai, aula e não tá é. na faculdade ou tá mentindo se paga meia ou não. Tem uma ruptura. É nesse só a galera do grupo Rio aqui. pagar meia? Não. A banda tá brigando. Como que é? Crise a na banda, banda. a crise na Tá em banda. crise. Banda em crise. Tá bom, Muita vai. gente paga meia e 60% do público vem de fora do Rio. Pode seguir. Pronto, você. Pronto, pode seguir. Não, porque tá numa lógica assim, ó. O cara, ele passa quantas horas no Rock in Rio? Ele tem show durante quanto inteiro. tempo? É um dia A gente inteiro. abre às 2 da tarde e acaba às 4 da manhã. Nossa, só de lembrar, só. Realmente cansa. Não, porque olha só, Cansativo. eu já tava numa reflexão de manhã sobre o custo por hora da felicidade. E me parece Nossa, que eu o vi custo seu time por hora... fazendo uma planilha. Não é, o custo por hora da felicidade no Rock in Rio tem um impacto muito positivo. Porque, por exemplo, Eu também acho. Também olha acho. só, você, sei lá, você vai num restaurante, ok. Aí você vai gastar lá, sei lá, R$100, Mas, R$150 por pessoa. até para completar seu pensamento, comparado com os similares ou com shows, a gente é barato. Não, total, porque Total. se cada Caramba, das duas... Caramba. 12 horas aqui de show. Não, né? se o cara aproveitar mais de tudo, 20 shows. ele sai com Então, 3 exato. mochilas de brinde ainda. Não, se você vai Pra no pôr show em todos os do... stands. Quanto que era aí pra ir no show do Coldplay separado aí, sozinho, né? Entendeu? Não, o show Sei. da Alicia Keys agora Então. Mais de sei R$1.000, lá, né? alguma coisa assim. Entendeu? Não é? O Coldplay Show. tava numa linha de R$2.000 aí, porque Entendeu? o pessoal tava pagando aqui no escritório. E aí, olha a minha lógica. Por que eu acho que é uma baita oferta o Rock in Rio aqui? Porque, poxa, você tá comprando ingresso, você vai das 2 da tarde até as 2 da manhã, se você quiser. Beleza? Sim. E aí, minha lógica é o seguinte, ó. Você vai no cinema, né? Você passa 3 horas lá numa experiência do shopping. E ir no cinema hoje tá muito caro. 300 Nossa, conto. Você 300 vai conto. assistir já. Tá Não, indo supondo, assistir que é o Senhor dos programa, Anéis. é a ida. tá. é- Se você for pagar inteira a pipoca, você não gasta menos de R$300. Se você for com uma pessoa. É R$300. R$300 no Que cinema. isso? Por pessoa, Kaique? Não. Mas Se tu você tá- for, mas tu tá se indo você na for sala um- VIP se você aqui, for, né, do não, não. Guatemi, não Se tá você indo- for num casal e Tá comprar assistindo o pipoca, filme gente, antecipado. o balde de Não, não, pipoca é R$120. Então é R$150 por pessoa que você está Ah. falando. Então, tudo bem. R$300. Então são R$150 Acho pra muita coisa. 2 horas de experiência, 2 para 3 horas, não é? Sim. Beleza. Então, qual que é a minha lógica? Você pega o quanto você vai gastar na experiência e você divide pelo número de horas. O Zelda, por exemplo, eu vou gastar Lá $60. Certo? Tá justificando a Pode comprar, a tirada não de tem cima- problema, não precisa criar uma história em cima disso. Olha só, $60. E eu vou jogar pelo menos umas 600 horas. Caramba! Nós vamos ver o prêmio ano que vem. Então, esse aí, Lucas, você tem que prestar atenção, que é o pitch. Quando alguém chegava assim, cadê o Thiago? Eu falei assim, não, deixa eu explicar. O custo da felicidade, $60. Tô dando letra pra vocês.
Só que aí é o ponto seguinte: você tem o preço por hora de uma Ok. experiência e você tem um nível de 0 a 10 do nível de intensidade para você que isso representa de felicidade. Não, sim. Certo? É Por muito exemplo, barato. pô, não dá para comparar um almoço aqui com um almoço em Paris. Pô, lá vai ser um negócio muito melhor, Sim. vai ser muito mais caro, mas é mais intenso, às vezes Sim. vale a pena. E eu tô pensando o seguinte, cara, R$ 275 uma meia ou R$ 500, um pouquinho Ok. mais que isso, um ticket médio. Pra você passar 12 horas num show onde o grau de intensidade de 1 a 10 vai ser muito próximo ali de 8, 9 ou 10, cara, você vai ter um custo por hora de felicidade muito mais em conta do que ir no cinema ou Com os assistir um filme. comparáveis, né? Os comparáveis, E a entendeu? lembrança, que fica, a experiência fica pra vida inteira. Isso, porque a intensidade é muito alta, o custo por hora vai ser muito baixo, você vai gastar aqui no Cara, cheio R$ 50 por hora. E eu vou te falar que vai ter umas Animal. vai ter umas 2, 3 horas ali no Rock in Rio que vai ser intensidade de 10 ou 11, porque o cara vai ver o show do Você já vai artista tá que ele louco. ama. Então, por Ele isso vai eu ver tô uma vez na falando. vida. É que ele vê uma vez, chance. não, é que ele vai estar bêbado. O custo por hora da felicidade no Rock in Rio é muito vantajoso, Sim. a oferta é boa. E o Rock in Rio envolve a experiência de 60% do público de ir para o Rio de Janeiro, então tem todo Sim. o ganho fora. Cara, eu vou te falar, Ah. eu tomei 4 horas de chuva intensa e ainda saí mega feliz. É, Peguei parece, uma é gripe do comparável caramba. com a experiência da Disney, né? Que na prática é 70% de fila e 30% meu. de atração, e a galera Vamos falar adora. disso. Você é sacanagem, cara. O custo por hora de felicidade na Disney, cara, na fila, pô, eu fui em virada de ano, é 4 horas na fila. É, Cara, 4 horas na fila, não tem como não brigar na fila. não. Você cria briga que nem existe. Mas ninguém reclama da Disney, né? Eu não sei se não é o Pois custo do. É o questão do custo recuperável. O cara já foi, já gastou, ele não vai dizer que foi ruim, né, Que cara? loucura. É, lógico. É, mas aí, se a gente fosse olhar pra frente, assim, só pra gente ir pra uma grande conclusão do enredo aqui, o que vocês estão olhando pra frente agora, assim, cara? Tem o Detal e tal, mas qual que é o grande plano de vocês de dominação global de festivais? Eu acho que a gente agora a gente tem um foco grande em construir o Detal de forma consolidada, né? Estamos falando de uma primeira edição. Com certeza a gente vai aprender muito nessa primeira edição e aí a gente tem que fazer ele cada vez melhor. Tem o desafio do Rock in Rio ser de fato cada festival melhor do que o outro. E acho que tem uma oportunidade a partir dessas duas grandes âncoras de uma coisa que a gente ainda não chegou lá, que é como é que você gera experiência através desses dados gerados. Como é que a experiência desses consumidores, que muitos são os mesmos, estamos falando de uma audiência das principais plataformas de música ao vivo da América Latina, com certeza. E o que tem de oportunidade por trás dessa geração de experiência se a gente conhecer melhor esse consumidor? E Paulista na casa dele é chato, hein? Paulista em São Paulo é muito mais exigente que Paulista em qualquer outro lugar. Então tem muita oportunidade no futuro de conectar a tecnologia a essa experiência. Acho que a gente tem aí um desafio. Isso fora o Dreamers em si, que é muito maior, Não, né? isso estamos falando de Rock in Rio. E aí, como o grupo Dreamers, que a gente tem aqui uma possibilidade de como ecossistema de comunicação, engajando e gerando negócios através da nossa leitura de como é que a gente constrói narrativas poderosas, desde o pequeno anunciante até o grande anunciante, passando por experiências, aí sim, de dados, de tecnologia, Performance até a experiência física. vai desde conteúdo. a performance até o conteúdo. Então aí sim, o grupo está num momento de grande crescimento e com muita oportunidade. Porque como o ecossistema começa a funcionar de forma muito poderosa, os negócios começam a gerar entre si. Uma e aí sinergia, né? você tem muito mais sinergia e, de novo, dando espaço para aqueles talentos poderem crescer. Porque aí a gente consegue também ser uma referência para trazer mais talentos. Porque deve ajudar pra caramba o branding de vocês pra trazer artistas como esses que nem cogitariam, né? Se fosse um evento menor, provavelmente. Sabe o que é engraçado? Pensando em eventos, quanto mais forte for a experiência, quanto mais... Porque se você olhar no festival, dentro do Rock in Rio tem uma arena só de games. Que tem uma área de... Teve um ano que teve Força Bruta. Cada espetáculo, cada arena daquela, por si só já era um espetáculo. Isso é verdade. Sim. Tem a eletrônica, que a gente falou aqui dela, que tem os maiores DJs do mundo. Tem outros palcos que não tem nada a ver com aqueles palcos do headliner, com momentos dos Racionais. Então, isso, quanto mais forte o todo for, mais atrativo você é para as maiores atrações do mundo. O Espaço Favela tava também surreal. O Espaço Favela é uma história muito interessante. A gente teve um dos anos que teve um problema
no Rio de Janeiro e teve uma guerra ali na Rocinha e o trânsito fechou. E você tinha um clima de guerra ali num pedaço da cidade. E, por outro lado, a cidade do Rock estava cheia. As pessoas conseguiram... A gente mudou o trânsito, as pessoas chegaram lá. Mas parecia que era em outro lugar. A gente precisa integrar. Isso tem que ser um projeto que... E o Espaço Favela não tem nada a ver com assistência. Os Espaço Favela são... Como é que a gente dá luz para talentos que estão prontos, que vai do funk ao heavy metal, mas que tem que vir da comunidade, que tem que vir da favela. E olha, é o palco que dá mais visibilidade, é o palco que fala mais com o público, lotado todos os dias, já virou uma atração fixa, que não deixa mais de acontecer, e dando espaço para muitos talentos que a partir daquela visibilidade, conseguem acontecer e estourar. Então, essa integração, esse olhar para a cidade também faz toda a diferença. Muito bom. Boa. Tem uns recados? Aliás, hoje vai ter que ter um presente e um prêmio bacana, não? Hoje, no concurso cultural... Pô, acho que seria legal. É? Será que a gente consegue Será que a gente liberar um consegue, negócio legal no pra concurso audiência? cultural, dar um presentinho pra galera aí? Parzinho de alguma coisa, né? Será? Quem sabe? Podemos. Pô, quem sabe? Aí é foda. Ô, cara. Caramba. Podemos. Pô, ia ser legal. Um parzinho de cara. ingresso, parzinho de ingresso. Pô, aí é foda. Tá valorizando. Aí- Parzinho de nada. Caramba. Aí a gente manda até uma faixa do primeiro Vocês estão convidados. Era isso que a gente queria. Cuidado. Não precisa nem concurso cultural mais. Não precisa mais, não. Pode acabar esse podcast aí, João. Não, então já vamos falar sobre isso. Como que a gente faz pra presentear uma galera Sim, aqui. calma. né? Tá bom. Mas antes disso, precisamos dar alguns recados importantes. Ok. Quais são os Recados. recados de hoje, Lucão? Primeiro, se você curtiu esse episódio aqui, já curte, compartilha, manda pra todo mundo, segue se o não canal, curtiu? blá blá. Ah, curte mesmo assim, Curte mesmo assim. né? Mete sua ira no botão de like. Hein? E o Denner, você vê que ele vem Você aqui. falou, cara. Mete sua ira no botão de Mete a like. sua ira. No botão de like. Cara, você Sua tá, assistindo, raiva. você tá Like. assistindo muito esses canal de YouTube, Ah, tá. sei lá. Nossa, o primo falou igual um pai bravo. Cara. Vocês estão vendo essa. O cara mete a sua ira no botão de like. Cara, isso é muito... É muito. Eu acho que é Lucas legal. Neto, né? O Denner tem um recado aqui, porque assim, toda vez que ele vem aqui, ele traz uma camada técnica pro negócio. Você viu como ele fala bonito? Vocês dois eu não tô conseguindo, não. Ele Você traz uma parada. Você viu como ele vem, cara. Não, hoje É o nosso Just. ele mano. veio todo... Hoje ele Timberlake veio do marketing. executivo, entendeu? E Sempre ele tem um veio, recado cara. aqui. Certeza que ele tá Pai. com o Nike Air no pé. Pior que Deixa não, eu ver. Só usa Aramis, cara. Ele ainda já fez a publi dele já. Porra, desculpa aí, né? Cara alinhado no terno. Ainda bem que eu não falei que era reserva. Então, Denner, vamos... Relembrar, né? Vamos relembrar aqui o recado do começo, né? Pra alguém que quer ter uma análise aqui, você falou assim, gratuita, né? Isso, Pra quem inclusive. quer ter uma análise gratuita, que é a análise de tráfego, análise de engajamento, análise de conversão e análise de retenção de cliente. Feito e É só fazer o apresentado quê? por alguém da V4, especialmente para cada um das empresas que estão nos ouvindo aqui ou nos vendo. Manda rico no meu Instagram, lá na mensagem, manda rico, ou no Instagram da V4 Company, que o time vai entrar em contato e fazer isso para você, para avaliar todos os investimentos que você já vem fazendo, ver se faz sentido, né? Então, tem que fazer que nem o Rodolfo, investir na V4, que é um bom insight aí, né? Vai lá falar com o Se Denner. você quiser ficar estagnado e não vender mais, aí você É, não faz você nada. faz- né? Você não faz Aí nada. Eu acho que a porra. galera também, rapidinho, só a galera que tá no mercado de comunicação e se inspira nessa história e tudo que a gente tá tentando fazer aqui como grupo, também dá uma olhada nas oportunidades que a V4 tem de M&A com empresas de agências, de marketing e tudo mais, para poder fazer parte do que a gente tá tentando construir aqui como um novo ecossistema para transformar o mercado de comunicação. Muito bom. E pra Boa. participar do concurso cultural e ganhar, talvez, 2 ingressos... Deixa eu contar dos ingressos. Vocês vão Tá. entender o meu lado. Vamos Tá lá. bom. Vamos lá. Lembra que eu falei das propriedades dos patrocinadores? Sim. Ok. Concurso de ingresso é exclusivo dos patrocinadores, então eu não posso dar ingresso. Mas qual marca pode dar, então? A Três Corações tá lá, porque eu Três já Corações. prometo por eles aqui. Essa ligação tá lá. Mas ela não pode dar ingresso, porque ela não é patrocinadora. Pô, né? Quem é? Não é possível. Me dá 2 ingressos. Me dá um Não. link que a gente compra, então. A Heineken pode, o Itaú pode, muitas marcas podem. Tá bom. Mas vocês estão convidados. Tá bom. Tá Legal. bom, então. Isso é. Então, assim, ó, o Kaique vai comprar 2 ingressos. Então vamos. O Kaique vai comprar. A gente pode comprar. Não pode fazer isso também, né? Pode Comprar e comprar, revender. Deve ser proibido Isso é também. cambista, Não é cambista, hein? é isso? Isso é cambista. Não, mas não é vender, é dar. É dar. Não, então, na verdade, a gente enganou vocês. Não, vocês, a gente prometeu um negócio que a gente não vai entregar. É, a gente não Mas- promete, a gente Mas não- pode dar o link de compra.
A gente pode dar um kit de livros do Thiago. Parece até que o kit de livros é ruim agora, não é? Não, mas aí você Não é abre assim e vai que tem um marca-texto especial. Então, pra você ganhar um marca-texto especial junto com... entendeu? Marca-texto O Luca- especial. Ou é Luca- marca-página? É marca-página. É marca-página, mas eu fui na do É. Kaique. Ah, entendi. Ele só quis levantar minha bola. É. Basta você entrar no nosso Instagram do Primocast, seguir o Denner, seguir o The Town, o Rock in Rio e todas os arrobas que vão estar aqui nessa descrição e marcar um amiguinho para quem você daria um livro para ler Com marca-páginas. com marca-páginas diferentes. Ó, eu vou te ajudar nessa aqui, posso aqui, ó. Tem o livro do Rock in Rio, pela editora Gente, mesma editora do meu livro, Cientista do Marketing, tá devendo uns 3 episódios pra galera. Tá bom? Eu acho que a gente pode dar o livro do Thiago, o livro Vai- do Rock in vai Rio, levar o o livro livro. do Cientista, Isso. esse aí pra É. galera. Pra caramba. É muito livro. Com- É, Três caixinha de livros, presentes. pô. 3 livros sobre Combo dos o livros. assunto. Cara, eu sempre me perco. Como faz participar, então? É só marcar um amiguinho lá e... Lá onde? Lá no nosso Instagram, na thumbzinha, na fotinho que a gente vai postar. O Primocast. Marca alguém, não fala nada, é isso? É Tá só bom, marcar alguém. isso aí, Tá bom. Certo? Pessoal, muito obrigado por terem vindo no episódio de Gente, hoje. obrigado por receber aqui. Foi muito legal, foi divertido. Prazer estar aqui com vocês. E parabéns pela história. Muito bom, muito obrigado, Medina. Obrigado, Daniel Lippert. Grande abraço no nosso próximo episódio e tchau.